Bem-vindo ao Relatos de Luz e Fé. Hoje, você vai ouvir a história de um homem que abriu mão de tudo para encontrar o que o mundo não pode comprar. Um jovem que trocou a riqueza pela simplicidade, o poder pelo amor e a guerra pela paz. Um homem que enxergava Deus nos pássaros, nas pedras, no vento e até nas feridas. Essa é a história de São Francisco de Assis, o santo que transformou a pobreza em poesia e a fé em canção. Sente-se. Respire fundo e permita que esta luz toque o seu coração. O homem que falava com Deus, escolheu a pobreza e levou paz aos homens. O chamado do ESP. Írito. Havia um tempo em que o nome Francisco soava entre risos e taças. Ele era conhecido nas ruas de Assis como o jovem alegre, filho do rico comerciante Pedro Bernardone, o moço das roupas finas, dos banquetes e dos sonhos de glória. Seu coração ardia por aventuras, e seus olhos, tão vivos, refletiam a ambição dos que acreditam que a felicidade mora nas coisas que brilham. Mas Deus, em sua infinita paciência, esperava. Esperava o momento certo de fazer o chamado. Francisco crescerá cercado pelo conforto que o comércio de tecidos de seu pai proporcionava. As ruas estreitas e floridas de Assis eram o cenário dos seus dias cheios de música, amigos e risos. Mas dentro dele havia um eco silencioso, algo que o luxo não abafava. À noite, quando o mundo dormia, Francisco olhava pela janela e via o céu pontilhado de estrelas sobre os campos da Úmbria. Às vezes, sentia uma estranha saudade, de algo que ele não sabia nomear. Era como se sua alma lembrasse de uma promessa antiga. Quando as guerras entre Assis e Perúzia começaram, o jovem não hesitou. Queria provar seu valor, conquistar o respeito, o heroísmo, o olhar do pai orgulhoso. Montou em seu cavalo e partiu vestindo armaduras brilhantes, sem saber que estava cavalgando rumo ao seu próprio deserto. No campo de batalha, conheceu o medo e o sofrimento. Preso e doente, viu de perto a fragilidade da glória. Quando voltou, seu corpo se curava, mas algo dentro dele permanecia ferido. O espírito começava a despertar. Numa noite, sonhou que ouvia uma voz que dizia: Francisco, quem é mais digno de servir, o servo ou o Senhor? Ele respondeu: o Senhor, claro. A voz replicou: então por que serves ao servo e não ao Senhor? Ao despertar, tremia. A partir daquele dia, começou a olhar o mundo com outros olhos. O ouro parecia frio, as festas, vazias. Até o som das moedas lhe causava incômodo. Ele começou a visitar igrejas abandonadas, a conversar com os pobres, a escutar as pedras, os ventos e as águas como se Deus falasse através delas. Certa tarde, caminhando pela estrada, encontrou um leproso. O instinto fez recuar, mas algo mais forte o empurrou de volta. Ajoelhou-se, tocou as feridas daquele homem e o abraçou. Naquele instante, senti um perfume suave preencher o ar. Foi aí que comecei, diria mais tarde, a sentir o gosto da alegria verdadeira. Era o início da conversão. Francisco, o filho dos prazeres, começava a morrer para nascer o servo da luz. E então, diante da cruz na capela em ruínas de São Damião, ajoelhou-se. A imagem de Cristo, de madeira simples, parecia viva. E ouviu de novo a voz: Francisco, repara minha casa, que está em ruínas. Ele não entendeu de imediato. Pegou ferramentas, começou a consertar o teto, as paredes, acreditando que o Senhor falava de pedra e cal. Mas aos poucos, compreendeu, o chamado não era para reconstruir paredes, era para restaurar a fé do mundo. Foi nesse momento que tudo mudou. Francisco já não pertencia a Assis, nem ao comércio, nem aos sonhos dos homens. Ele começava a pertencer ao céu. O despojamento, quando a riqueza se tornou peso. Quando o chamado de Deus ecoa na alma, o mundo começa a desmoronar em silêncio. Foi assim com Francisco. O que antes lhe trazia orgulho, agora pesava como uma armadura enferrujada. O ouro perdeu o brilho. As roupas de linho lhe pareciam um disfarce. E as palavras de louvor que tanto buscava entre os amigos tornaram-se ruído distante, sem sentido. Ele havia provado o sabor doce e amargo do despertar. O momento em que o coração descobre que o que possuímos pode, na verdade, nos possuir. Assis, pequena e vibrante, observava perplexas mudanças no jovem herdeiro. Francisco começou a andar descalço, a dormir em chão frio, a visitar os doentes e repartir o pão que tinha. Ria com os pobres e abraçava os mendigos,
como se neles visse o rosto de Cristo. Seu pai, o severo Pedro Bernardone, não entendia. Via o filho trocar tecidos caros por farrapos, e acreditava que estava enlouquecendo. Meu filho, o que fazes contigo mesmo? Dizia com a voz ferida de orgulho. Francisco apenas respondia: agora sei o que é ser livre. A transformação foi lenta, dolorosa e bela. Em uma das manhãs, ao entrar na pequena igreja de São Damião, ajoelhou-se diante do crucifixo de madeira e murmurou: Senhor, o que queres que eu faça? E, no silêncio que seguiu, o coração entendeu o que as palavras humanas não conseguem explicar. Era preciso esvaziar-se. Não havia caminho de volta. Francisco começou a vender as mercadorias do pai para reconstruir as capelas caídas, acreditando que servia a Deus. Mas o pai, furioso, exigiu que ele devolvesse cada moeda. Chamou-o diante do bispo da cidade, num tribunal improvisado, e ali, no centro da praça, diante de todos, o jovem tomou uma decisão que marcaria a história da fé. Enquanto o pai gritava e os curiosos se aglomeravam, Francisco, sereno, começou a se despir. Tirou o manto, as sandálias, as túnicas. Ficou-no diante da multidão e, entregando as roupas nas mãos do pai, disse: de agora em diante, não direi mais meu pai Pedro Bernardone, mas Pai nosso que estás no céu. O bispo, comovido, cobriu-lhe o corpo com seu próprio manto, gesto de acolhimento e respeito. E assim, Francisco, o herdeiro de Assis, tornou-se o mendigo de Deus. A cena ficou gravada na memória do povo como um milagre de coragem. O jovem que renunciara tudo, dinheiro, nome, conforto e segurança, caminhava agora pelas ruas de pedra, cantando baixinho um cântico que ele mesmo criará, o Cântico da Liberdade. Os que o chamavam de louco não percebiam que presenciavam o nascimento. A partir desse dia, Francisco passou a viver como os últimos. Dormia em abrigos de pedra, pedia comida de porta em porta, e onde havia sofrimento, ele via a oportunidade de servir. A pobreza, que para o mundo era vergonha, para ele se tornará a esposa perfeita. Dama pobreza, como ele a chamava. Amava-a como se ama a verdade. E quanto mais se despia das coisas do mundo, mais se revestia de luz. Quando caminhava pelos campos, parecia que o vento o reconhecia. As flores inclinavam-se levemente. Os pássaros se aproximavam sem medo. Era como se toda a criação respondesse à harmonia interior daquele homem que se tornará irmão de tudo o que existe. Eu sou o menor dos servos, dizia, mas o amor de Deus me torna grande. Seu rosto se tornará sereno, como de quem já habita dois mundos, um pé na terra, outro no céu. E seu coração, antes cheio de desejos, agora só batia por um propósito: viver o Evangelho literalmente, na pureza e na alegria de quem nada quer, porque tudo já encontrou. Dali em diante, seu nome passaria a ser sinônimo de simplicidade e amor. E enquanto o mundo corria atrás de reinos, Francisco descobria o segredo dos santos. A pobreza é o espelho onde se vê o rosto de Deus. O cântico da criação. O sol nascia sobre os campos da Úmbria como uma bênção silenciosa. A brisa da manhã trazia o perfume das oliveiras, e o canto dos pássaros enchia o ar como uma oração viva. Francisco caminhava descalço entre as ervas úmidas, o olhar tranquilo, o coração leve como uma folha. Já não possuía nada, e, por isso mesmo, tudo lhe pertencia. Cada flor era uma joia, cada gota de orvalho um espelho do céu. Ele via o invisível e ouvia o que o mundo esquecera de escutar. O som do amor de Deus pulsando em toda a criação. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, dizia. E sua voz se misturava ao vento, que parecia entender. Os pássaros pousavam ao seu redor, como se esperassem instruções. As pombas vinham até suas mãos, os tordos se aninhavam em seus ombros, e até o lobo de Gúbio, aquele que aterrorizava os aldeões, ajoelhou-se diante dele, amansado por um olhar de compaixão. Conta-se que, ao encontrar o animal feroz, Francisco não recuou. Estendeu a mão e disse com serenidade: Irmão lobo, sei que a fome te fez cruel, mas a vida que pulsa em ti é a mesma que pulsa em mim. Em nome do Criador, peço-te paz. O lobo, que antes rugia e atacava, baixou a cabeça. Desde aquele dia, passou a caminhar entre os homens como um guardião silencioso. Francisco via a natureza não como cenário, mas como família. Chamava o sol de irmão e a lua de irmã. A água era para ele humilde e preciosa serva,
o fogo, belo e forte companheiro, o vento, mão invisível do amor divino. Tudo era expressão do mesmo Deus que habita em cada partícula do universo. Às vezes, quando os irmãos de sua ordem o viam sorrir sozinho, perguntavam: "Por que sorris, Francisco?" E ele respondia: "Porque ouvi Deus cantar no trinado de um pássaro." Foi nessa comunhão plena que nasceu seu Cântico das Criaturas, uma das orações mais sublimes já escritas por mãos humanas. Não nasceu de tinta e papel, mas de lágrimas e gratidão. Era o louvor puro de quem enxergava Deus não apenas no templo, mas na vida. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos, flores e ervas. Quando pronunciava essas palavras, sua voz vibrava como um sino no coração de quem o ouvia. Muitos camponeses se ajoelhavam, chorando, sentindo uma paz que nenhuma riqueza podia comprar. Francisco transformou o mundo sem exércitos, sem coroa, sem ouro. Sua força vinha da doçura. Seu poder, da humildade. Era um profeta da ternura. Onde havia ódio, levava amor. Onde havia ofensa, levava perdão. Onde havia trevas, acendia uma vela. Certa vez, um dos irmãos lhe perguntou: "Francisco, por que Deus fala contigo através das criaturas e não conosco?" E ele respondeu sorrindo: "Porque as criaturas ouvem em silêncio. O homem fala demais para escutar." As aldeias começaram a ver nele não apenas um pregador, mas um espelho vivo do Evangelho. As crianças corriam até ele, os doentes o chamavam, e até os mais céticos se calavam diante de sua luz. Francisco não ensinava com sermões, mas com gestos. Lavava feridas, consolava os tristes, partilhava o pão e o riso. Para ele, a pobreza era uma poesia, a simplicidade, uma oração, e a alegria, uma forma de louvor. Seu rosto refletia a paz de quem havia encontrado paraíso dentro do próprio peito. E quando o sol se punha, ele se deitava sobre a terra fria, olhava o céu estrelado e dizia: "Senhor, tu és meu tudo. Eu sou teu nada. E nesse nada, encontro tudo." Assim, o homem que falava com os pássaros não os ensinava a cantar. Apenas lembrava a eles, e ao mundo, que o amor é a linguagem universal do Criador. O milagre da paz. O vento quente do deserto soprou sobre o rosto de Francisco como um aviso. À sua frente, as tendas dos soldados se estendiam até onde os olhos podiam ver. O ano era 1219. A cristandade estava mergulhada em mais uma cruzada, e os homens marchavam em nome de Deus, mas com corações cheios de medo e ódio. Espadas brilhavam sob o sol do Egito, e o sangue dos inocentes tingia a areia. Francisco, o pobre de Assis, olhava para aquilo com um misto de dor e compaixão. "Como podem lutar por Deus matando os filhos dele?" murmurou. Ele não vinha com exército, nem com armadura. Vestia apenas um hábito gasto, os pés feridos pelas pedras e o coração desarmado. Enquanto os generais cristãos planejavam ataques e os monges abençoavam lanças, Francisco pediu permissão para atravessar o campo inimigo e falar com o sultão muçulmano. Chamaram-no de louco. Disseram que seria morto antes de chegar ao portão. Ele apenas sorriu e respondeu: "Quem traz a paz não teme a guerra." 2 companheiros o acompanharam. Marcharam sob o sol escaldante, orando em silêncio. Quando se aproximaram das linhas inimigas, foram cercados por soldados árabes armados até os dentes. As lanças lhes tocaram o peito, mas Francisco ergueu as mãos e disse com voz mansa: "Sou mensageiro do Altíssimo. Leva-me ao vosso Senhor." A serenidade daquele olhar desarmou os homens. Nunca haviam visto alguém caminhar tão tranquilo entre espadas. Levado ao sultão Al-Kamil, Francisco fez uma reverência respeitosa. Diante dele estava o líder muçulmano, envolto em roupas nobres, observando aquele homem magro e descalço que nada trazia além da própria fé. O sultão perguntou: "O que queres, homem de Deus?" Francisco respondeu: "Não vim pedir, vim oferecer. Vim oferecer paz, porque a guerra nunca pertenceu ao Criador, mas à cegueira dos homens." O sultão o observou em silêncio. Havia algo de misterioso naquele olhar sereno. Mandou que lhe dessem comida e água. Francisco recusou a carne, aceitou apenas o pão e a hospitalidade. Passaram horas conversando. Francisco falava de amor, de humildade e de como mesmo Deus era pai de todos,
muçulmanos e cristãos, ricos e pobres, santos e pecadores. O amor é a língua que todos compreendem, ainda que chamem o Criador por nomes diferentes. Conta-se que o sultão ficou profundamente tocado. Pediu que Francisco orasse por ele. O santo ergueu as mãos ao céu e recitou palavras tão simples e puras que o silêncio encheu a tenda como uma bênção. Nenhum exército marchou naquele dia. As espadas repousaram, os gritos cessaram. Pela primeira vez em meses, houve silêncio no campo de batalha, um silêncio santo. Francisco permaneceu alguns dias entre os árabes, sendo tratado com respeito. Quando decidiu partir, o sultão lhe disse: rezo para que Deus me conceda a graça de ver-te novamente. És mais poderoso que qualquer exército, porque tua arma é o amor. Francisco sorriu. O amor é o único que vence sem ferir. Ao retornar ao acampamento cristão, muitos o olharam com espanto. Esperavam vê-lo morto, e ele voltava com o rosto iluminado. Eles te pouparam? Perguntaram. E ele respondeu: não. Eles me ouviram. Naquela noite, os soldados cristãos ouviram o som da oração vindo de sua tenda. Era um cântico em voz baixa, doce e firme. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Era mais do que uma prece. Era o testamento espiritual de um homem que compreendia que a verdadeira cruzada não é contra os outros, é dentro de nós. Francisco havia vencido a guerra que todos travam, a batalha entre o ego e a alma. Enquanto os líderes disputavam fronteiras, Francisco ensinava a conquistar corações. Enquanto o mundo erguia muros, ele construía pontes invisíveis de compaixão. Sua fé não se media em palavras, mas em gestos que atravessavam religiões e séculos. Depois daquele encontro, o nome de Francisco começou a ecoar como símbolo da paz entre os povos. Alguns o chamavam de santo, outros de louco. Mas para quem o conhecia de perto, ele era simplesmente o reflexo mais puro do Evangelho vivido com coragem. E se hoje lembramos dele, é porque ele nos mostrou que a fé verdadeira não é gritar o nome de Deus nas batalhas, mas escutá-lo no silêncio. O legado da luz e da simplicidade. Os anos passaram como o vento que sopra sobre os campos. Francisco, já envelhecido e com o corpo frágil, continuava a caminhar pelas estradas de pedra, levando a paz a quem encontrava. O mesmo homem que outrora fora o filho da riqueza agora se sustentava do pão dos pobres. Suas mãos, antes delicadas, estavam marcadas pela terra e pelo serviço. Seus olhos, cansados, ainda brilhavam com a mesma doçura de quem vê Deus em todas as coisas. O tempo e a doença o visitaram, mas nada conseguiram arrancar de seu coração a alegria. Mesmo quando os olhos começaram a falhar e a dor o impedia de dormir, Francisco agradecia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã dor, que ensina o amor a ser paciente. Para ele, cada sofrimento era uma semente plantada no jardim da eternidade. Foi nesse tempo que algo extraordinário aconteceu. Durante uma noite de oração no Monte Alverne, Francisco recebeu os estigmas, as marcas das chagas de Cristo em suas próprias mãos, pés e lado. O céu estava coberto de estrelas, e o vento sussurrava entre as árvores. De repente, uma luz em forma de cruz desceu sobre ele. Um serafim, anjo de 6 asas, apareceu, e de suas asas partiam raios de fogo que tocaram o corpo de Francisco. A dor era imensa, mas o amor maior ainda. Quando a luz se dissipou, ele trazia em si os sinais do crucificado, como selo divino de união entre o humano e o eterno. A notícia se espalhou. Alguns duvidaram, outros se ajoelharam. Mas Francisco não falava sobre o milagre. Mantinha silêncio. As chagas não são para mostrar, dizia, mas para lembrar que o amor, às vezes, dói. Mesmo ferido, continuava a cuidar dos outros. Consolava os aflitos, alimentava os famintos, sorria para os que choravam. Seu corpo enfraquecia, mas sua alma parecia crescer. Cada palavra sua tinha o peso da eternidade. Quando falava de amor, o vento parava. Quando orava, a natureza se calava, como se o mundo reconhecesse naquele pequeno homem uma centelha do Criador. Certo dia, sentindo que a hora se aproximava, pediu que levassem de volta a pequena capela da Porciúncula, o berço de sua missão. Ali, deitado sobre a terra nua, pediu que o despisse de tudo, como quando começara. Queria partir como viveu,
pobre e livre. Mandou que cantassem o cântico das criaturas, aquele que nascerá de seu coração quando ele aprenderá a ouvir a voz de Deus no canto dos pássaros. Os irmãos choravam ao redor, e ele sorria. Não chorem. Eu fiz a minha parte. Agora o amor me chama. Enquanto o sol se punha, sua voz fraca ainda sussurrava. Senhor, eu te agradeço, por todas as coisas criadas, pelo irmão Sol e pela irmã Lua, pelas flores, pelos homens e até pelas dores. Porque em tudo está o teu amor. Então, em paz, entregou a alma ao céu. Naquele instante, os sinos de Assis começaram a tocar sozinhos. Os pássaros sobrevoaram a capela em círculos, cantando como se o recebessem em festa. Francisco havia voltado à casa do pai, o mesmo pai que um dia o chamara pelo nome diante da cruz de São Damião. Mas seu espírito não partiu em silêncio. Ficou. Ficou nas montanhas, nos campos, no vento, na voz de quem ainda acredita que a simplicidade é o caminho mais curto até Deus. Ficou no exemplo que atravessou séculos, lembrando à humanidade que o amor é a única herança que não empobrece. Hoje, mais de 800 anos depois, seu nome continua a ecoar nas bocas e nos corações do mundo. Igrejas, cidades, mosteiros e almas carregam o nome de Francisco, o pequeno, o humilde, o alegre, o homem que trocou tudo que tinha pela única coisa que o tornaria eterno, a paz interior. E quando alguém, cansado da vida, senta-se em silêncio diante da natureza e sente o coração sereno, é a voz dele que sussurra no vento. Ame tudo que Deus criou. E em tudo, veja Deus. Porque o legado de São Francisco de Assis não está nas pedras, nas igrejas ou nos livros, está no gesto simples de quem ama sem esperar nada. Está no olhar compassivo de quem perdoa, no abraço que consola, na mão que partilha. Está em cada ato silencioso de bondade que acende um pouco de luz nas sombras do mundo. E assim, a história do jovem que abandonou o luxo para encontrar a luz termina como começou, com um coração que aprendeu a ouvir. Francisco de Assis, o homem que falou com Deus pelos pássaros, que escolheu a pobreza para ser rico em amor, e que acalmou a guerra com a paz que vinha do céu, continua a nos ensinar que a maior revolução é o amor em silêncio.